Voltamos a apresentar a Conexão pela TV e pela FM 103.3. A última semana de abril começou com predomínio do sol e temperaturas mais altas do que as registradas no fim de semana no estado. As máximas hoje podem alcançar os 26 graus na capital, na região metropolitana e no Vale dos Sinos. Acompanhe agora como fica o tempo nesta terça-feira. Nesta terça-feira, novas instabilidades e uma frente fria provocam temporais à noite no oeste, no norte e no centro do estado. Na parte sul, chove apenas pela manhã e nas demais regiões o sol aparece. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica ensolarado. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 13 e 26 graus. Em Cambará do Sul, mínimas de 9 e máximas de 19 graus. Em Ivoti, a mínima é de 12 e máxima de 25. Em Portão, as temperaturas ficam entre 14 e 26 graus. E em Tramandaí, mínima também de 14 e a máxima atinge os 27 graus. No bloco anterior, você conheceu um espaço em São Leopoldo criado para oferecer serviços de orientação para as vítimas de violência. E agora a gente aproveita para falar mais sobre esse tema que atinge e fragiliza tantas mulheres. Para isso, recebemos aqui no estúdio Cristiane Pache, que é delegada da Delegacia da Mulher de Novo Hamburgo. Também com a gente, Cristina Santos, secretária responsável pela Secretaria de Políticas para Mulheres de São Leopoldo. E ainda a jornalista Rosmari Castilhos, que é coordenadora da Associação Cultural e Beneficente Ilê Mulher de Porto Alegre. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas. Bom, prazer recebê-las. Bom, delegada, em primeiro lugar, a gente quer falar sobre essa questão desse crime cometido contra as mulheres, né? Quer dizer, o silêncio e o medo de denunciar esses agressores ainda são os principais fatores para isso acontecer? Infelizmente, a gente percebe que algumas mulheres, ainda por desconhecimento dos seus direitos e muitas vezes até por temor do seu agressor, porque convivem na mesma residência em regra, elas deixam de procurar os seus direitos. Então, em razão disso, né, esses delitos acabam por não ser apurados. As mulheres vítimas de violência, seja ela física, psicológica, patrimonial, têm uma série de direitos, sim, a seu favor, e para isso nós estamos à disposição nas delegacias de polícia para o atendimento e acolhimento dessas mulheres. E elas têm que ter consciência de que elas estão sofrendo realmente a violência, né? No caso da personagem que a gente conheceu no bloco anterior, na reportagem, ela não tinha consciência de que aquilo realmente se tratava de uma violência, que aquilo estava errado, né, Rodrigo? Como se fosse algo culpa dela, na verdade. A culpa fosse dela ou o marido tivesse o direito sobre ela. Isso realmente é terrível, né? Mas, secretária, a gente tem ali a Maria da Penha, né? Desde 2006. Ela é um divisor de águas no país, em referência, então, à violência contra a mulher? Sem dúvida. Ela veio para ficar. É uma lei que foi muito importante para todas as mulheres. Hoje elas já sentem, né, que essa lei, ela pune sim o agressor, e as mulheres já estão reconhecendo seus direitos, até porque as nossas campanhas têm sido maciças. Tanto é que nós já vimos agora, nestes 4 meses, uma procura muito maior do que no início do ano passado. Nestes 4 meses, para vocês terem ideia, foram 139 mulheres que já estiveram no Centro Jacobina buscando auxílio. A informação tem chegado mais perto das mulheres, então. Muito mais perto. Por quê? Porque nós também estamos conseguindo fazer campanhas e levando até elas essa informação, porque é muito importante a informação e saber que a lei sim está aí e ela está sendo cumprida. As delegacias estão fazendo, né, a sua parte muito bem, por sinal. São Leopoldo já vem pleiteando uma delegacia desde o início do ano passado, quando eu assumi a secretaria. Então, as mulheres estão se empoderando, estão buscando, sim, os seus direitos. E até se esses dados, esses números forem maiores, é em função também dessas mulheres estarem tendo coragem também de denunciar, né? Porque a gente sabe, às vezes saem algumas estatísticas que dizem, depois da Maria da Penha, os números aumentaram. Mas em função disso, justamente, também, das mulheres estarem denunciando mais. Rosmari, eu quero saber a tua opinião sobre isso. Na realidade, o que acontece com o advento da Lei Maria da Penha é que as mulheres realmente estão se empoderando. Os números são alarmantes, são até, se a gente for ver, o número de feminicídios, que é as mulheres que são mortas pelo simples fato de serem mulheres. Inclusive, no ano passado, saiu um dado divulgado pelo IPEA. Sim, foram 90... em setembro, acredito eu, mais ou menos por ali, dizendo justamente que a Lei Maria da Penha não tinha ajudado a diminuir os números de crimes, né, cometidos até porque contra a mulher. A Lei Maria da Penha falta muita coisa para ser ainda aplicada. Nós não temos, no Estado, eu acho que a gente deve dar em 2 ou 3 só vara de atendimento de violência doméstica. E isso é preocupante, porque os grandes municípios não têm vara de violência doméstica.
Então, o que acumula nas que tem é assustador, onde a justiça não dá conta. Mas o que faltaria, então, para a Lei da Maria da Penha ser mais, então, efetiva? Tem, por exemplo, várias coisas que prevêem. Faltam políticas públicas, na realidade, né? Faltam casas-abrigos no município. Por exemplo, São Leopoldo não tem casa-abrigo e o índice de São Leopoldo é grande. Canoas tem uma casa que é pequena, que precisa de mais espaço ou precisa de uma outra casa. Porto Alegre tem 2 casas só que atendem mulheres vítimas de violência, que é um número muito pequeno, que estão sempre lotadas, e aí a própria delegacia da mulher é quem tem mesmo esses dados, que eles não têm como achar abrigagem para essas mulheres com crianças. Isso realmente é um problema bem sério, porque se as mulheres vão denunciar, elas precisam desse acolhimento, sem dúvida. Exatamente, porque o que nós vemos, assim, as mulheres estão em risco total, porque quem vai para um abrigo vai justamente por questão do risco. É o último recurso, na verdade. É o último recurso a casa-abrigo. E ela só vai para este abrigo com os filhos, ela não vai sem os filhos. E é muito difícil conseguir espaço e conseguir que se tenha mais casas. Bom, já que você representa a Associação Beneficente Ilê Mulher, eu queria saber como é que é esse espaço, então, que vocês recebem essas mulheres que levam, inclusive, os filhos, né? Bom, a gente tem 2 casas que nós coordenamos, que é a Casa Lilás em Porto Alegre e a Casa Azul em Canoas. Ambas as casas, elas são vinculadas, vamos dizer assim, financeiramente, pela Secretaria de Desenvolvimento Social de ambos os municípios. Inclusive, a gente está conferindo algumas imagens realizadas lá na de Porto Alegre. As mulheres, elas participam também de oficinas de artesanato, elas também se apropriam de outras funções, né, para elas também se profissionalizarem, para elas também buscarem um destino diferente. Exatamente, porque quando elas entram, a gente faz um plano de intervenção. A equipe técnica, que é psicóloga, assistente social, enfermeiro, se faz esse acolhimento com um plano de intervenção, justamente para quando a mulher saia do abrigo, ela possa sair de forma estruturada, justamente para não precisar voltar a ser acolhida, porque a gente faz um trabalho para que ela rompa com o ciclo da violência. Porque enquanto isso não for rompido, só mais uma questão, também o perfil das mulheres que chegam até vocês, quer dizer, tem como traçar? São mulheres mais jovens? Não são jovens. Jovem, eu não sei o que se entende por jovem, né? Mas são mulheres, variam de 30 até 50, 60 anos a gente já teve mulheres. No caso da delegacia, delegada, que vocês recebem, né, esse perfil de mulheres também que chega até vocês, existe um perfil ou não? Seja da adolescente, da jovem, uma mulher mais de meia idade, enfim, essa violência acontece para todas essas faixas etárias. Isso, não há um perfil específico de vítima. O que a gente percebe é que ocorre em todas as camadas da sociedade. Infelizmente, a violência contra a mulher ainda está bastante disseminada na nossa sociedade. Em razão disso, a gente vem trabalhando conjuntamente com as demais políticas públicas para esse empoderamento das mulheres, para retirar essa mulher da situação de vítima, reinseri-la na sociedade e romper o ciclo da violência. No momento que a mulher chega até a delegacia para fazer alguma denúncia, como é que acontece o procedimento? Nós temos, todas as delegacias fazem esse atendimento da mulher. Em Novo Hamburgo, há delegacia especializada no atendimento à mulher, como em algumas outras cidades deste estado. A mulher vítima, então, a partir do momento que procura a delegacia, é realizado um registro de ocorrência policial. Esse registro vai, então, gerar um procedimento policial e, posteriormente, um processo criminal. Depende da vontade da mulher. Né? Existem muitos casos também, delegada, que a gente sabe da mulher fazer a denúncia, mas depois ela querer tirar essa denúncia. Exatamente. Isso acontece bastante. Porque alguns delitos exigem a representação da ofendida. Então, nesses delitos, a gente depende da vontade da vítima em prosseguir com o procedimento ou não. Por isso que a gente faz todo um trabalho de conscientização da mulher com relação aos seus direitos, com relação às medidas protetivas de urgência colocadas à disposição, dentre elas, por exemplo, a retirada do agressor do lar. E em razão disso, a gente faz todo um trabalho de acolhimento com relação a essa mulher, também encaminhando ela para os atendimentos. Um trabalho psicológico também, na verdade, né, secretária? Não sei como funciona isso em São Leopoldo também. É bem colocado, Rodrigo, porque o que acontece, como a delegada Cristine acabou de dizer, nós temos que ter uma rede fortalecida. E para essa rede estar fortalecida, tem que se fechar esse círculo.
é entre delegacia, é entre Secretaria da Mulher, é entre os órgãos que vão abrigar essa mulher. São Leopoldo, nós não temos uma casa de passagem. Quando acontece de uma mulher chegar, ela chega primeiro que nós empoderamos. Quando ela vai fazer a denúncia para nós no Centro Jacobina, nós empoderamos essa mulher. Nós falamos dos seus direitos, de tudo o que a Lei Maria da Penha veio de trazer de benefícios para ela. E ela vai até a delegacia, ela faz a denúncia. Mas e depois? Para onde que nós vamos encaminhar essa mulher se não temos uma casa de passagem? Então acontece... Ou até para essa mulher levar essa denúncia até o fim, né? Porque ela pode retirar Porque ela depois. não pode enfim, às vezes ela voltar. depende desse parceiro também para poder sobreviver. Financeiramente, ela depende também emocionalmente desse parceiro muitas vezes. Ela tem os filhos, ela tem toda uma situação. Muitas chegam dizendo que moram ainda ou a mãe ou o pai junto com elas e elas têm que pensar nessa família num todo. Então, assim, ó, tu empodera essa mulher, tu faz um trabalho psicológico com ela, porque nós temos lá no Centro Jacobina assistente social, psicóloga, nós temos um advogado. Então, se faz esse empoderamento, ela vai na delegacia, ela denuncia, mas o agressor está na casa dela e nós temos que retirar essa mulher dessa casa, porque ela está tendo um risco muito grande, não só para ela, como para os filhos e para os familiares. Quando isso acontece para nós, eu tenho que caminhar ou para Canoas, que tem sido muito parceira, ou para Porto Alegre. Que o que a gente faz com isso? A gente sobrecarrega essas casas que acabam atendendo o estado inteiro. Já são pequenas, né? Já para o são, município, como né? Rosemary coloca, são casas pequenas e acabam tendo que assumir as responsabilidades dos outros municípios. Então, é uma preocupação muito grande para nós na Secretaria. E a gente vai falar mais sobre isso, sem dúvida. Bom, Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta tem mais entrevista aqui no estúdio. E logo mais a gente já volta.